os nossos convidados de hoje do Jornal do Ténis são os Moreira Brothers, o Fernando mais velho, o Ricardo mais novo, dois tenistas oriundos de uma família de tenistas, uma vez que o pai é o subejamente conhecido do ténis português António Moreira. Vou começar por aqui, em primeiro lugar agradecer aos dois. Aproveitamos o momento das férias de Natal em que vieram ao Porto, porque não estão em Portugal, estão na Alemanha, num projeto do qual vamos já falar, mas vamos começar com o Fernando, que é o mais velho. Ó Fernando, que influência é que teve o vosso pai para que vocês jogassem ténis? Isso acho que é um bocado um dia, Pedro. Primeiro de tudo, esqueço-me sempre, é a primeira vez que faço uma entrevista, portanto é normal que seja sempre assim. Não te preocupes, é uma conversa, a entrevista é... Sim, mas marca sempre, porque nunca estava à espera de ser conhecido e pelo teu convite, obrigado por tudo. A paixão que veio pelo ténis veio muito pela forma de estar. O meu pai sempre falou muito de ténis em casa, pela paixão que tinha, pelo trabalho. A minha mãe sempre esteve muito acompanhada também aos trabalhos do meu pai, do nosso, peço desculpa. É sempre difícil quando estamos a trabalhar juntos. Mas sim, sempre me inspirou. Sempre vi nele uma vida que gostava também de fazer, as aventuras, viajar. E foi muito por aí. Acho que foi mais pelas viagens, pelas aventuras que ele trazia de fora, que tinha visto de novo e também me fez querer embarcar nessa vida. Quantos anos é que tem de diferença? 2 anos e meio. 6? Dois. 2 anos e meio. E tu, Ricardo, foi por causa do teu irmão e do teu pai que começaste a jogar? Eu, desde que me lembro que jogo ténis e passo a minha vida no ténis, mas acho que sim, acho que foi a imagem do meu pai jogar ténis, do meu irmão jogar ténis e foi o que me fez, o que me levou a jogar este desporto. Ou seja, aí, a ti, no teu caso, ainda foi mais, porque o teu irmão foi só o teu pai, a ti foi o teu pai e o teu irmão. Vocês começaram onde? Aqui? No Nalvas? Não foi bem aqui no Nalvas, ora bem. Ou Oliveira das Meias? Foi mais a Oliveira das Meias que nos proporcionou mais o crescimento no ténis, porque o nosso pai estava no Boa Vista, depois no Nalvas e o grande projeto foi em Oliveira das Meias que começou e foi mais lá que começamos a jogar. Mas também. tu começaste a jogar exatamente onde? Não me recordo muito mais. Tu lembras-te? Sim, nós começámos a jogar em Lobão com um treinador, Tiago, que era amigo do nosso pai e ele dava-nos treinos. Nessa altura o nosso pai ainda estava a viajar com a seleção, portanto era a nossa mãe que nos levava aos treinos. Também jogava um bocadinho. Também jogava connosco, Exato. mas Então, e que idade é que tinham? nós tínhamos por volta dos 5 ou 3 sim, anos. 5, 3? Sim. Muito cedo. Muito, Sim, sim. Foi cedo. Ou seja, a raquete é que andou sempre aí... Os primeiros passos que dei quando Foi apoiado na raquete. Sim. Tu também, Ricardo? É verdade. Histórias dizem que eu já só dormia a ouvir bolas de ténis, portanto... Olha, e fizeste mais algum desporto? Fizeram mais algum desporto ou foi só... Não, chegamos a fazer natação, chegamos a fazer futebol, competimos durante 2 anos. Onde é que jogavam futebol? No Louvarense. No Louvarense? No Louvarense. Muito bem. E depois, o futebol, como é que... O ténis nunca deixaram de jogar ténis? Deixámos uma altura em que nos afastávamos um bocado das competições, dos treinos, para experimentar outros desportos, como a natação e o futebol, mas levou-nos a decisão de que queríamos jogar ténis outra vez. Qual foi o momento? Lembram-se qual foi o momento em que no futebol disseram vamos deixar e vamos para o ténis? Jogamos futebol, desculpa, jogamos futebol eu joguei futebol desde os 14 dos 12 aos 14 anos e ele dos 10 aos 12. Joguei futebol e fui para o futebol muito por aquela coisa de na escola, toda a gente jogava futebol é que era, e eu jogava futebol na escola e jogava ténis, fazia torneios e sabia o quão difícil era mais o ténis. E o nosso pai sempre teve aquela coisa de não temos que ficar no ténis só porque eu sou treinador de ténis, vocês podem fazer todo tipo de esportes. A única coisa que ele dizia que era obrigatório era que tínhamos que fazer um desporto, independentemente de ser futebol, ténis, natação, o que fosse. Então nós dissemos, ok, então vamos para o futebol, fomos para o futebol sem nenhuma obrigação de ter que jogar ténis e ao final de 2 anos decidimos, não é para nós. Porque no fundo a ideia que nos incutiu o nosso pai foi que no futebol não somos nós que decidimos se jogamos ou não, e sim o treinador, mas no ténis nada nos impedia de poder participar num torneio ou de seguir os nossos sonhos, portanto. E esse sonho do ténis, sentiram
de imediato que era isso que queriam fazer, ou as coisas foram evoluindo? Não, eu, para ser sincero, desde que jogo ténis, desde miudinho, eu dizia muito que queria ser jogador e mais tarde treinador. Treinador sempre foi a minha finalização da carreira, foi muito antecipado. Mas se me perguntares também destes últimos 3 anos o que me levou a ser treinador, que eu desfruto muito mais agora como treinador do que jogador, foi também se calhar um bocado aquela vertente que o meu pai fazia na brincadeira quando jogava e nós íamos ver e ele dizia: o que é que tu queres que eu faça agora? E nós dizíamos serviço rede, ele serve para ali e termina ao ponto de lá, e ele fazia muito isto, tentava sempre agradar um bocado quando jogava na brincadeira, mas e depois, claro, essas coisinhas mexia sempre. Também gostava de ser treinador, gostava de dizer isto a um jogador, gostava de formar um jogador. E acho que veio muito por aí. A minha fase, acho que como treinador, acho que veio muito por aí. Ricardo, e tu? Na altura o ténis, eu lembro-me que tu jogavas muito bem também, como o teu irmão, e quando chegas a um momento, como é que vem essa ideia de ser treinador? Para mim ainda me dá prazer jogar como jogador, mas ao mesmo tempo sinto que posso dar a experiência dos torneios que participei, das viagens que fiz e por que não passar às crianças e formar uma pessoa a ter essas experiências também. Isso. O que é que vocês se recordam com mais claridade neste momento, se eu vos perguntar como é que foi serem jogadores? O que é que tu te recordas mais? Eu adorei o instinto de sobrevivência. Sempre gostei de ser o underdog. Confesso que também nos torneios todos que joguei tive um bocado a sorte e o azar, porque o azar no sentido às vezes com quem apanhava, a sorte agora de dizer joguei com ele. Portanto, isso... Quem é que neste momento tu dizes isso? Olha, eu joguei com ele. Se lembras-te assim algum nome de jogadores que tenham continuado e que tenham vingado no ténis nacional? Sim, tenho muitos que conheço, nomeadamente Nuno Borges, o primeiro, em termos de Portugal, mas lembro-me muitos agora que estão no top 300, 400, 500. Que também jogaste contra eles. E joguei muitos contra eles, e na altura eram 40 da Europa. E tu dizias, ok, joguei contra eles. E na altura, quando eras miúdo, jogavas contra eles, sentias que não jogavas nada. Pois. Lembro-me de um jogo de ténis do Porto, naquele campo Porto 1, acho que foi à frente de toda a gente, em que eu tinha passado o qualifying. Isso era um torneio de 16. E eu estava a jogar contra um ucraniano, que era o quarto peso sério. Ele ganhou o torneio na altura, mas toda a gente a dizer aí, português não joga nada, e eu não jogo nada, não. Ele é que joga muito. Exatamente, anda para aqui para o campo. Eu sempre dizia isso, anda para aqui para o campo, anda a experimentar. Claro. Mas sempre adorei esse tipo de experiências. Eu sempre adorei estar por baixo, tentar dar algo melhor para conseguir. Pronto, não era ganhar, mas às vezes sempre o melhor resultado. Mas sempre adorei a competição, nunca vi uma pressão de tenho que ganhar. Também, se calhar, pelo nosso pai nunca ter incutido muito do tens que ganhar, é pai e tenta-te divertir. Então vou dar este exemplo muito de quando o meu pai nos seguia aos torneios, até aos 13 anos, eu ficava muito lixado porque eu sempre às vezes estava a jogar, fazia um erro ou outro e estava sempre ele lá fora, diverte, e eu ficava às vezes um bocado chateado. Queria-se que ele dissesse, não faças assim, faz assim. Exatamente, eu queria um bocado essa coisa de que me ele te ajudar. picasse. Exatamente. Que me ajudasse um bocado, que me ajudava aos outros que eu ia ver. Faz isto, faz aquilo. E eu era assim, foi como se não me dizes nada. Não quis impor pressão. Não quis pôr pressão, nunca pôs pressão. E eu era sempre, diz-me alguma coisa, ajuda-me, quero ganhar este jogo. Ele, não, diverte, não é este jogo que tens de ganhar. E depois, quando eu cheguei aos 14 anos e saí do futebol para ir para o ténis e disse, pai, quero jogar ténis e quero tentar ser profissional, nunca escondi isso, quero tentar. Ele disse, ok, mas então agora eu vou deixar de ser o teu pai e passar mais a ser o teu treinador. E eu, ok, e então já havia nos jogos aquela diferença. E aí gostaste? Adorei. Já havia aquela... Gostavas quando ele estava na cabeça e dizia, sim, não baixa as pernas, mexe-te. exatamente, eu às vezes fazia um winner de direita, cruzado, que devia ter sido ao longo, e era a primeira coisa que ele me dizia. Não era aí, Não foi era bom, ali, mas era ali. Exatamente, é para colar, porque daquele lado é que se joga normalmente, e esse tipo de rotinas que ganhavas. E foi isso que te marcou então quando jogaste? Quando joguei, sim. Sempre. Ricardo, e tu, o que é que mais te... Falaste há pouco numa situação que acontece com todos nós que passamos pelo ténis como jogadores, que é, nunca esquecemos as viagens, o convívio. Fizeste muitos amigos no ténis e que recordas e que levas para a vida? Sim, para mim o
o que me fazia mais paixão era ir para um torneio e falar com os outros jogadores, treinar com os outros jogadores, almoçar, trocar ideias, ver as rotinas das diferentes pessoas. E isso aí era o que me dava a motivação para ir para o campo e tentar fazer melhor. Porque eu gostava de estar no meio daqueles jogadores. No fundo, quem joga torneios internacionais tem que ter um bom nível de ténis. E para mim isso aí era algo que eu queria acompanhar. Quem eram os vossos ídolos na altura? Quem foram os jogadores por quem se regeram e disseram é um dia ou é aquilo que eu gosto? O meu jogador preferido de todos, que eu também conheci pessoalmente e por causa do meu pai é amigo do treinador, foi o José Simão. Sempre foi o treinador que eu vi como perfil. Dos grandes, eu chamo-lhe os Big Four porque o meu preferido é o Andy Murray, não era, mas Federer sempre marcou. Daqueles que eu me lembro assim, mais antigos que eu adorava, era o Nicolau Davydenko, o Marat Safin e o Nalbandian. Foram os 3 jogadores que me marcaram também quando iniciava. E tu, Ricardo? Para mim, em termos de disciplina e foco no campo, foi Tommy Haas, mas em termos de talento e paixão foi o Roger Federer. São jogadores que são modelos e que eventualmente agora vamos falar numa segunda parte aqui da entrevista, agora como treinadores, que certamente têm muitos alunos e futuros jogadores, onde vocês podem passar essas experiências. Falamos aqui no vosso percurso como jogadores, entretanto, há aqui um momento em que se dá um clique e cada um segue o seu caminho. Vamos primeiro aqui ao mais velho, ao Fernando. Como é que foi o teu percurso como treinador? Onde é que começaste até chegares aqui à Alemanha? Bem, então, o meu percurso, eu comecei a ser treinador aos 16 anos, foi muito cedo porque foi quando fiz a minha primeira operação ao joelho. Eu já fiz 5 operações às pernas, dos 16 aos 21, e foi aí que eu também disse, ok, não consigo ser mais jogador, porque já tinha passado por muitas cirurgias, ainda me tinham dito que tinha que fazer mais 4, e eu não vou começar uma carreira aos 23 sem jogar grande parte do ano. Então comecei a dar umas aulas aos 16, quando estava a fazer a recuperação dos joelhos. Isto foi onde aqui? No Sim, já fui aqui no Nalvas. Nós começamos a treinar no Nalvas a partir dos 15 anos, mais ou menos. E então comecei a dar umas aulas aos adultos e vi que até gostava de dar assim umas dicas. E então quando cheguei aos 18 anos já estava naquela fase de... Também tinha entrado na universidade, estudei Geografia, na Universidade do Porto. Tu és geógrafo? Sim. Pelo menos considero-me geógrafo, agora não exerço nada. Geógrafo, treinador de ténis. Sim. Uso muito a geografia no meu dia-a-dia em termos de mesmo esta planificação da empresa que abrimos agora também, já lá vamos chegar, mas já veio muito disso também, da geografia. Agora, então, a partir dos 18 anos começo a empregar mais na parte de treinador, estudante e não tanto jogador, já estava mais naquela fase de terminar. Aos 20 anos, então comecei só aqui no Nalvas. Aos 20 anos embarquei neste projeto aqui no Nalvas, continuava com a competição e iniciei o projeto de cadeira de rodas no Clube Ténis do Mar, que agora na altura tinham 7 jogadores, agora não sei mais ou menos quantos têm, mas acho que é 4, 5. Iniciei com esse projeto, foi muito gratificante, sim, adorei esse projeto, mesmo também joguei ténis de cadeira de rodas com eles. E o facto de conheceres o Cristiano, só isso já sim, foi... o Cristiano é uma... das melhores... é uma força da natureza. Sim, aquilo não tem aparecia sempre lá, às vezes com dificuldades que nem sabia. A primeira anedota que ele disse foi até o António, que não tinha vindo com sapatilhas para praticar desporto, e nós começámos todos a rir. Ele a mim fez a mesma coisa na primeira vez que eu conheci, sim. Mas é uma força da natureza, eu realmente eles é que são os heróis, e aprendeste tu com certeza. Exatamente, admiro muito essas pessoas. Depois então, comecei no projeto do Mar, estive lá 2 anos, tentando também desenvolver um bocado o ténis, não só ténis adaptado, mas também ténis em pé, exatamente. E de repente, passado mais ou menos esses 2 anos, em 2020, exatamente, eu agora confundo sempre os anos, em 2020 recebo uma proposta do Paulo Silva e da Magda para trabalhar com a competição no Vigorosa. E aí tem um papel muito fundamental a Magda, que não esqueço, que foi a primeira coisa que também o Paulo me disse, que foi a Magda que deu o meu nome para pegar na competição, e agradeço muito a confiança dos dois, adorei trabalhar com os dois, mais o Paulo Rodrigues, que também estava na altura da equipa.
E foi um bocado aí também que me deu o impulso para o resto do ténis, porque depois comecei também a viajar com os jogadores de competição, conheceste também a Inês Lache, Mariana Veloso, pronto, comecei também a trabalhar com eles, montei também uma equipa com o Vigorosa também em conversações e cooperação com o Pedro Marinho, do Gondomar, por causa de Ana, também por estar sozinho na altura e juntou-se à equipa. Foi muito isto, foi o meu percurso cá. Depois o Covid, as coisas pararam um bocado. Foi um bocado de sorte, ainda bem que foi assim que aconteceu, porque eu tinha em setembro do último ano, de 2019, estávamos a começar a época de 2019-2020, tinha recebido uma proposta para a Tunísia, em Monastir. Na altura foi o meu pai que me tinha dito: pá, tens aqui uma proposta, podes ir, e eu tinha dito não, porque já me tinha comprometido com os pais e com os atletas que queria começar esta época, 19-20, e portanto rejeitei e disse que era muito cedo ainda. E onde isso? E onde é que era isso? Em Monastir, Não, mas onde é que era? Onde é que tinhas comprometido com os pais e com... no Vigorosa. No Vigorosa, ainda no mesmo projeto? No mesmo projeto. Tinha passado um ano, Sim, estava a sim, começar agora o segundo e tinha dito que ia ficar. Até já tinha apresentado o plano de época, portanto já tinha dado os orçamentos, todo direitinho. E optei por ficar, mas isso foi em dezembro. E depois no final de janeiro fechou tudo aqui por causa do Covid, já em 2020, e eu fiquei, podia estar lá em baixo já com tudo pago, uma segurança de trabalho, e então no final de janeiro até mais ou menos março foi quando o Ricardo me abriu as portas para a Alemanha. Então vamos agora aqui ao Ricardo. Como é que foi o teu percurso? Tu continuaste a jogar, ainda jogas, não é? Fazes lá interclubes, com certeza. Sim. Mas como é que começas esta tua carreira como treinador? Então, a minha carreira de treinador começou quando eu tinha 18 anos, quando entrei na universidade. Também é geógrafo? Não, eu entrei em desporto na ES, mas estava a dar uns treinos porque não tinha muito tempo para treinar e para jogar, então esse lado competitivo começou a baixar um bocadinho. Mas também entrei numa fase em que queria mais a minha autonomia e ter os meus objetivos, portanto comecei a dar aqui uns treinos com o meu pai e com o Fernando para poder ganhar essa parte mais económica. E mais uma altura, mais para a frente, passado um ano, 2 anos, recebi uma proposta para ficar à frente de um clube em Évora, então para ser head coach. Mas para a parte da competição? Ou... Sim, para a parte da competição. Então falei com o meu pai, falei com o Fernando, partilhámos essas ideias e objetivos, e eles disseram para eu aceitar, para arriscar. Também era uma decisão difícil porque estava a estudar ao mesmo tempo e a dar treinos, mas optei por deixar essa parte dos estudos porque era algo que eu podia fazer mais tarde, e agarrei esta oportunidade para ficar à frente de um clube na parte da competição, ter mais esses objetivos no ténis. Olhando agora para trás e vendo aquilo que o teu pai e o teu irmão te disseram, arrisca, e teres ido para Évora, o que é que lhes dizias? O que é que lhes dizias? Que fizeram bem, que fizeram mal, ainda esse conselho foi bom para ti? Sim, porque ir para a frente de um clube é algo com outras responsabilidades e também te abre muito mais as ideias. E mesmo que as coisas não corram tão bem, é uma experiência que depois te vai fazer crescer. Portanto... Sim. Mais tarde, hoje em dia vejo e sinto que foi uma boa oportunidade e deu-me conhecimentos para mesmo agora, para este projeto que estamos a ter. Mas sim, estive em Évora durante 9 meses e durante esse tempo surgiu uma outra oportunidade para ir para uma academia no Luxemburgo. Entretanto, falámos outra vez e trocámos ideias. E foste? E fui. Arrisquei e fui para um país sozinho. Como é que foi? Ninguém. Foi uma experiência muito boa porque era mais academia. Tínhamos bons jogadores. Ou seja, eras sparring ao mesmo tempo treinador? Sim. Como era novo, também me deram essa opção de poder treinar com os jogadores lá. Ok, não jogava torneios, não fazia parte de uma equipa, porque estava a trabalhar todos os dias, mas foi bom para continuar a ter um nível competitivo, a treinar com os jogadores. E deu-te mais autonomia financeira também, não é? Sim. Com certeza que lá fora ganha-se mais do que aqui. Sim, portanto... é verdade. Tem-se outra qualidade de vida.
no desporto. E então deve ter corrido tão bem que depois recebes outra proposta. É verdade. Então, eu enquanto estava a treinar, a dar treinos nessa academia no Luxemburgo, eu vivia na Alemanha. E na Alemanha... Porque é muito próximo. É muito próximo, fica a 40 minutos de comboio e mesmo de carro. Portanto, eu descobri lá um clube perto onde eu vivia. O clube é grande, tem 25 campos. Coisa pequena para Portugal, uma coisa. E normalmente organizam lá um ITF, 25 mil dólares também. Então eu fui lá para conhecer os treinadores e conhecer alguém para treinar. E recebi o convite para dar treinos lá. Mas na altura, como estava a trabalhar no Luxemburgo, não podia aceitar para ir para a Alemanha também. Então perguntei e dei a proposta de mandar para o meu irmão. Que eles aceitaram e até agora tem sido um bom trabalho. Ou seja, o Ricardo abriu-te a porta desse clube e neste momento trabalham os dois lá. Sim, é verdade. Incrível. Então recebo a proposta no e-mail em março, começamos a falar e eles perguntaram-me mais ou menos no final de maio quando é que eu já podia ir e eu disse que quando as fronteiras estivessem abertas e pudesse viajar, que ia. E então deram-me um mês de julho para fazer uma experiência lá. Como é que foi esse primeiro impacto, Ricardo? Fernando? Foi muito bom. Então, eu quando lá chego, a primeira reunião que tenho foi com o Ricardo junto, porque ele conhecia as pessoas, os treinadores, e falámos. Deram-me sempre abertura para tudo, no sentido de perguntaram-me quais eram as minhas ideias, o que é que eu pretendia, e depois também me perguntaram qual era a ideia deles. A ideia deles foi, na altura, criar um treinador para o Alemanha. Desculpa, deixa-me só fazer uma pergunta que acho que é importante para quem está a ver e ouvir. Sim. Foi importante estás no corte e mostrares o teu nível tenístico? Ou seja, tenístico não, de ensino ou não? Sim, fizeram esse teste. Sim. Ok. Esse tal mês de experiência era para eles verem as minhas, como é que eu dava os treinos. Foi tudo um bocadinho, eu vou-te dar este exemplo também, porque eles queriam, este mês de experiência era para eu mostrar o meu método de treino. Eles me mostraram também o deles, que é que eles pretendiam que eu fizesse um bocadinho em termos de lazer, porque também pronto, como eles trabalhavam lá, e eu sempre fiz isso. O meu alemão, eu tive 2 anos de alemão na escola. Já falam alemão? Eu sou fluente já. Sim. Eu consigo dar os treinos em alemão, mas a parte, Schnell, Vita! a parte social ainda é um bocado difícil. Mais complicado. Sim. Eu tive que me adaptar rapidamente, porque eu estava no Luxemburgo, trabalhava em francês e eu tive que me adaptar. A primeira pessoa que me ajudou mais daqui e que me disse para eu ir logo e até me ajudou um bocado também como é que estava as aulas foi o Zé Vilela. O Zé Vilela. Sim, que fala muito bem alemão, esteve lá. Esteve lá a ver. E então sempre lhe perguntei como é que se diz isto, como é que se diz aquilo, para dar as aulas. Então quando lá fui já tinha mais ou menos... Levavas uma lista ou não? Tenho o meu caderninho, ainda hoje tenho o meu livro de bloco de notas. Estava assim um raquete na mão e o livro no outro? Um bocadinho, sim. Mas já tenho, ainda hoje tenho o meu livro de notas, que às vezes os miúdos dizem uma palavra que eu não ouço. E tu vais... Escrevo. Ou se tem um dicionário pequenino de bolso também não é mal visto. Exatamente. Então cheguei lá para dar as minhas aulas, já não tinha esse problema, já sabia. Aliás, eu ia sempre 2 horas antes de dar as minhas aulas para falar com o diretor técnico, para lhe perguntar é assim que se diz. Aqui ele às vezes sempre dizia, não, isto é muito comprido, aqui diz esta palavra e ele já percebe. Chega, pois. E depois ia assistir às aulas a outros treinadores, sentava no banco e ficava a ouvir. Até havia uma frase, uma palavra que só uma treinadora dizia e eu comecei a escrever e a dizer também, ela não digas isso que isso só sou eu que digo, tem isto aqui. Isto é meu, isto é meu. Tem isto, e eu, opa, ok. Também podias dizer uma em português, que dizias isto é meu e... Então era supostamente para fazer esse primeiro mês, mas ao final de 2 dias, que eu até estava no campo à frente do escritório eu já sabia mais ou menos o que é que era, não é? E então ao final de 2 dias já me estavam a perguntar se eu me imaginava a viver lá. E eu, então, mas afinal era 1 ano, depois já me perguntavam para 2, imagina-se a viver cá, já me queriam assinar contrato ao final de 2 dias. Eu disse, pronto, vamos fazer primeiro este mês e depois vemos como é que é. Está tudo tão bem que neste momento, pronto, estou lá já, vai fazer agora 3 anos. Claro. 3 anos? Exatamente. E tu, Ricardo, como é que sais do Luxemburgo e vais-te juntar ao teu irmão? Então, Ou seja, ficas na Alemanha, porque tu sempre viveste na Alemanha. é verdade. Foi numa altura de verão, quando os nossos pais nos visitaram e estávamos a ter um jantar com os nossos
atuais chefes no clube, diretores técnicos, e o Marcos, que era o diretor que eu já conhecia, que me ofereceu a proposta de antes. Também estávamos a falar numa parte mais relaxada e ele disse que gostaria de nos ter os dois a trabalhar juntos. Pronto, e nessa altura levou-me a terem Consideração. em consideração que também era muito bom para nós estar a trabalhar juntos e como vivemos juntos. Era uma boa experiência e estávamos mais Familiarizados. com o trabalho um do outro e se tivéssemos algumas ideias em conjunto, podíamos tê-las. Não era algo que falas com o treinador que não conhece e se ele quiser quer e não quer. Aqui nós podemos discutir e trocar ideias, mesmo que um tenha de dar os treinos em inglês, em posição do outro, também não há problema nenhum. E decidimos arrancar com este projeto mais competitivo os dois. Exatamente. E agora chegamos ao projeto Moreira Brothers. Como é que surge isto? Isto surge após este ano que tínhamos, portanto eu comecei lá sozinho e na altura foi a primeira coisa que eu perguntei, porque aquilo é um clube muito antigo, já teve vários campeões nacionais da Alemanha, jogadores que foram top 60 ATPs, mas não tinha competição na altura e quando lá cheguei, os jogadores que eu comecei lá a treinar foram todos para universidades também. Não na América, mas lá não há aquela cultura, pronto, também é da América, mas é muito universitário, Áustrias, Suécias, muito por aí. E então eu perguntei se na parte da competição, se eu criasse jogadores, se havia algum impedimento em conflito contra a escola de ténis. E eles disseram que não, que se eu criasse, que era pelo meu trabalho, pelo meu esforço e que dava umas aberturas todas para fazermos. E então este último ano nós tivemos, que ele juntou-se e tivemos, foi um ano mesmo... Teve a experiência ou... Teve a experiência ele ou foi logo aceito? Não, ele foi logo acesso. Não, a ti, contigo, no projeto Moreira Brothers, teve a experiência? Não, começámos a falar disso, já sabíamos. Ele se calhar até tinha mais experiência por causa da academia que me trouxe um bocado como é que funcionava, mas o ano correu tão bem que tivemos vários jogadores e mesmo de equipas, fomos campeões regionais. Claro, o ténis, as pessoas não sabem, o ténis vive-se com muita intensidade na Alemanha. Sim. Os interclubes, há muitos jogadores, a maior parte dos jogadores aqui em Portugal vai lá jogar interclubes. Mas só a partir dos sub-18. Claro. Porque isso foi a primeira coisa que também me chocou depois dos torneios. Já lá vamos, se quiseres falar um bocadinho disso também não tem problema nenhum, gosto muito. Agora, esse projeto depois chegou, então tinham dois nomes para abrir a competição lá. O presidente até queria outros 2 jogadores que tinham sido top 200 e os nossos diretores técnicos que estavam lá disseram que não, que éramos nós, porque tínhamos estado a formar já os jogadores, conhecíamos a escola e se os resultados estavam a aparecer com os miudinhos, tínhamos para dar uma chance, exatamente, para continuar com o resto. Então propuseram o nosso terceiro nome. Ganhámos em termos de votação, porque também os sócios também viram que nós estávamos a fazer um bom trabalho e então decidiram apoiar-nos. Neste momento nós somos capitães de todas as equipas, mesmo dos veteranos, portanto desde os sub-10 até aos veteranos somos os capitães, fazemos os treinos, fazemos o plano todo. E então deram-nos essa hipótese de fazermos a competição e aí é que nos disseram para abrirmos a nossa empresa e abrirmos a academia lá, a academia de ténis. Nós na altura estávamos, como é que eu ia dizer, um bocado receptivos, queríamos, mas também estávamos um bocadinho com medo porque é tudo novo e é em alemão, como é que vamos tratar disto? Mas depois também tivemos apoio de várias pessoas, do nosso advogado também, que eu agradeço muito, que nos ajudou a tratar toda a burocracia para abrirmos a empresa. Advogada lá? Na Alemanha. Sim, exatamente. Que nos ajudou a tratar toda a burocracia, tudo que vinha em alemão, porque uma coisa é ser fluente na língua, mas outra coisa é saber os termos documentos e assinaturas. Exatamente, que já é muito mais complicado. E isso, eu neste momento passo mais tempo no Google Tradutor, às vezes com palavras que nunca vi na vida e que são enormes. E pronto, é um bocado essa parte do trabalho agora. Mas sim, abrimos então a empresa na altura, fizemos a proposta, fizemos uma apresentação, um PowerPoint,
com planos. Tivemos também com amigos que tratavam em termos de finanças para ver se a contabilidade e tudo se batia certo, se era execuível. Exatamente, se era um projeto que tinha forças para andar para a frente ou se ia morrer. Fizemos tudo assim direitinho, no sentido demorou-nos 10 meses para abrirmos, portanto só abrimos agora, mas já estivemos a trabalhar nisso já durante 10 meses, um ano, já se vinha a falar e vinhamos a fazer estas Foi tudo preparado? Sim, exatamente. E agora que expusemos foi mesmo por termos a certeza que isto é para ficar, que é um projeto sólido. Ricardo, quando avançaste para este projeto com o teu irmão, depois das experiências de Évora e do Luxemburgo, sentes-te mais capaz como treinador para dar a conhecer e partilhar os seus conhecimentos? Sim, claro. E muito mais à vontade, tendo o meu irmão a dar treinos e dentro do plano que eu também pertenço, não é? Sendo nosso, nós podemos fazer os nossos planos, o nosso tipo de treino, a nossa metodologia, tudo em conjunto. Portanto, sinto-me à vontade e com forças para fazer este objetivo e para a frente. Portanto, lá é Moreira Brothers? Eles por acaso têm o nome em inglês também. É? Moreira Brothers. Como é que foi conseguir chegar a um clube no estrangeiro, sendo vocês portugueses, e terem também o apoio das pessoas? Porque, vamos situar, vocês estão em Treveris, na Alemanha, que está ali entre Luxemburgo, França, Bélgica. Sim. Como é que foi conseguir chegar ao coração das pessoas? Foi de forma natural? Foi um bocadinho, sim. Eu ia muito tempo, 1 a 2 horas sempre antes de começar os treinos, portanto Conhecias, falavas? Exatamente. Depois também teve um bocado esse papel dos diretores técnicos sempre a apresentarem-nos, no sentido de sempre que andávamos com eles. Olha, este é o Fernando e o Ricardo. Exatamente, foi muito isso, assim. As pessoas depois também viam os nossos treinos, gostavam, davam sempre feedbacks positivos. E depois iam falando entre eles, foi um bocado mais essa publicidade de trabalho. E também fazer parte das atividades sociais do clube, Exatamente. os torneios sociais, os almoços, jantares. Foram criando laços. Sim. E o que é que vocês gostavam que acontecesse? Quais são os planos a médio prazo para este projeto? Este ano o objetivo é solidificar a academia, solidificar o projeto, até porque temos... Vamos só situar, é mais em competição. Tudo em competição, porque não rivalizamos com o ensino. Okay. Exatamente. Portanto, nós continuamos a trabalhar, portanto temos a academia que é nossa, mas também somos treinadores na escola de ténis. Nós basicamente somos nós que fazemos uma captação daqueles miúdos. Ou seja, vamos buscar os miúdos que têm mais capacidade, supostamente, trazem-nos para o Moreira Brothers Project. Sim. Nosso projeto começa no sub-12, mas do sub-12 tentamos sempre fazer um perfil aos pais e aos miúdos, porque há muitos miúdos que às vezes têm 11 anos que gostam de jogar, mas só querem diversão. Portanto, não vale a pena estar a puxá-los para um projeto mais a sério se não têm essa Vamos ver aqui uma coisa que é importante também. Falamos muito aqui dos pais em Portugal, na dificuldade que é lidar com os pais. Como é que é lidar com os pais na Alemanha? Isso foi a primeira coisa que eu achei interessantíssimo. Eu, por exemplo, estive em vários torneios, já sub-12, sub-14 e mesmo de séniores, vários escalões. Dos sub-12 e sub-14, uma coisa que eu adorei foi em torneios que eram considerados nível C, porque lá não tem nível C, mas pronto, torneios assim mais baixos. Os pais estão todos reunidos nos bares a beber cervejas, não querem saber dos filhos. Às vezes os miúdos estão... Ou seja, não há pressão de sentir o que o filho está a jogar e se falha, abanam a cabeça e... Exatamente, às vezes os miúdos estão a chorar porque estão a perder e o pai vai ao campo e diz: então por que estás a chorar? Vai, diverte, joga, e está com a cerveja na mão, com aquelas cervejas canecas. E não, isso foi a primeira coisa que me chocou e alegrou um bocado, a dizer: assim vale a pena, isto é fixe. De vir aqui. Isso foi a primeira coisa. Claro que depois também tens, quando vais aos torneios mais altos, também tens pessoas que têm outro comportamento. Mas é muito raro. Em termos de comportamentos é muito raro, até porque os campos são todos mais afastados dos bares. Portanto, os pais ficam sempre nos bares e os miúdos vão jogar sozinhos. Não há aquela coisa do pai vai acompanhar o filho. Ou seja, podemos fazer um conselho cá para Portugal, que é pôr os bares de longe do campo. Ricardo, o que é que tu sentiste... O que é que sentes neste momento, quando estás lá neste projeto com o teu irmão, o que é que tu gostavas que acontecesse nos próximos tempos? O teu irmão falou em solidificação, em estabilidade no projeto e tudo. Cumprir os nossos objetivos,
fazer com que as pessoas que estão envolvidas com este projeto connosco sintam que nós estamos a ser profissionais no nosso trabalho e também que realmente queremos que o projeto vá em frente. Porque também é importante para os pais verem que não é só no papel que é a academia, mas sim na qualidade de trabalho e na realização dos objetivos. Sim. Fernando, estamos numa altura em que vocês estão a solidificar o vosso projeto na Alemanha, deixaram os vossos pais. O que é que sentes mais saudades na Alemanha? Da Alemanha? Não. O que é que sentes mais saudades? Sim. Primeiro é o tempo, odeio o tempo na Alemanha. O clima lá é horrível, não gosto. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa também é a comida. Também já me habituei agora à gastronomia alemã, muito saladas e... Knockwurst sim, não muitos schnitzels espalhados, não, mas os noodles salados são saladas de massa, batata, gosto muito. E como é que quebras essa saudade? Tens o teu irmão, que é uma vantagem, mas Sim. como é que vocês conseguem... Nós temos sempre essa liberdade de poder voltar cá a Portugal sempre que quisermos. Por exemplo, portanto, sempre que há férias escolares, nós podemos tirar férias. E em casos extraordinários, se quisermos, podemos tirar uma semana, 2 em 2 meses de férias. Isso é muito bom. Sim, foi das primeiras condições que nós falámos lá, foi que sempre que quiséssemos voltar a Portugal, tirar uma semana de férias, se era possível. Eles disseram que sim, que não haviam problemas nenhum nesse aspecto. Neste momento tentamos só mesmo tirar nas férias escolares, não temos este problema. Primeiro ano sim, fica mais vezes. Até porque, pronto, aquela saudade sempre do primeiro ano e também para me adaptar, para perguntar as perguntas sempre às pessoas que cá estavam. Cheguei a falar, tem muitos almoços aqui no Menalves com o José Vilela, o meu pai, Paulo Silva também, sempre trocamos experiências, como é que eu faço isto lá. Mas sim, foi muito isso. Agora neste momento... Sim. Já te sentes bem lá. Sim. E tu, Ricardo? Quando a tua mãe quando os vossos pais vão visitar, a tua mãe ainda faz algum petisco para vocês matarem saudades ou não? Sim, claro. Principalmente os assados. Sentem saudades disso? Sim. Mas eu considero-me uma pessoa mais independente, não tenho essa necessidade de vir cá tantas vezes, mas pelo menos 2 vezes por ano eu tento cá vir a casa e visitar a família e amigos, é verdade. Mas também, estando fora, também quero conhecer outros países, outras culturas, então também aproveito uma outra semana ou 10 dias para ir a outro sítio diferente. Que condições é que tem o clube? Só para ficarmos com essa informação. Então, o clube tem... Como é que se chama o clube? Tênis Clube Trier. Trier. Sim. O clube tem 24 campos de terra batida. Só? Só. E É o maior. terra batida e cobertos, quantos tem? Temos 3. 3. Isso é que é uma 3, diferença. sim, de carpete. Tem quase tantos como o Ronaldo. Exatamente, tem quase tantos como o Ronaldo, não, mas depois temos vários pequenos clubes satélites que nos servem porque eles têm muitos clubes pequenos que têm cobertos, 3, 5 cobertos, mas depois também não têm nenhum descoberto. E então no inverno nós fazem uma permuta, não é? Exatamente, sim. No verão fica tudo acumulado mais no nosso clube, sim. Nós trabalhamos no clube central, mas depois temos 8, 10 clubes à volta que trabalhamos com eles, temos treinadores lá e nós somos 15 treinadores. Pergunta sacramental: viviam sem ténis? Não, nem me imagino isso. Aliás, eu quando fiz as minhas operações às pernas e comecei a jogar ténis adaptado, já me diziam também que se eu continuasse a esforçar para jogar, que poderia ficar numa cadeira de rodas. Eu disse: não há problema, que eu já estou a treinar também na cadeira de rodas. Portanto, ténis não pode. Não vejo sem ténis. Faz Mesmo parte. se fosse outro tipo de trabalho, se não fosse treinador de ténis, não me imaginava passar a vida sem ir dentro de um campo e jogar pelo menos 2, 3 vezes por semana. Ricardo, Fernando, muito obrigado por darem a conhecer o vosso projeto, o vosso percurso e muitas felicidades para o Moreira Brothers na Alemanha.